Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já teve uma experiência com o Senhor assim, que você pudesse ver o agir de Deus na sua vida, o mover de Deus na sua vida? Você já conseguiu ver Deus trabalhando na sua vida, fazendo um milagre na sua vida? Eu consegui ver um dia desses aí, glória a Deus, né? Já tive muitas experiências com o Senhor, experiências maravilhosas, mas eu quero contar uma última que eu tive no mês passado, mês de maio, né? No mês passado eu tive internado, eu contraí o vírus do Covid-19, né? Tive internado e eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, eu quero contar para vocês aqui nesta noite. Mas antes eu quero agradecer a todos os irmãos aí que se inscreveram no canal, a todos que visualizaram, né, que curtiram o canal, que deram o seu like. Quero agradecer a Regiane, a Silma, a Regina, o José Eurípides, que fizeram ali comentários no canal. E foi muito bacana. Eu gostaria que você nessa noite ouvisse esse outro vídeo que a gente vai gravar aqui e que você curtisse, né? Você desse aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, né? Ative o sininho para que você possa receber as mensagens assim que eu as colocar no YouTube, né? E compartilhe, né? Se foi interessante para você, se foi edificante para você, compartilhe aí entre os seus amigos, nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam também ser abençoadas com essa palavra. Amém? Eu quero começar lendo hoje, eu quero ler o livro de Salmos, do capítulo 91, e eu quero ler para vocês o verso 11 e o verso 12, que eu vou contar para vocês o testemunho do que Deus fez na minha vida. Livro de Salmos, capítulo 91, verso 11, verso 12, diz assim, verso 11... Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Eita glória, né? Queridos, como eu já iniciei dizendo aqui, no mês de maio, eu contraí o vírus da Covid-19, já no início do mês, no dia 3 de maio, mais ou menos, ali, eu já comecei a sentir os sintomas, né? Com febre, tossindo muito. E aí eu fui num PA aqui perto de casa, fiz um exame, né? Tinha um grupo lá fazendo uma pesquisa, e devido à minha idade, né? Então eles me escolheram, me convidaram para participar dessa pesquisa, eu participei. E aí fiz aquele teste rápido ali, né, com aquelas varinhas que coloca no nariz. Fiz aquele teste e constatou que eu estava com o Covid. Mas só no dia 9 é que assim, a situação apertou, eu piorei, né? No dia 9 eu já estava com 8 dias de Covid. Então eu fui ali no Hospital Risoleta Neves, onde eu fui internado naquele dia mesmo, no dia 9. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a toda a equipe do quarto B, que é a ala de isolamento do Covid. Eu quero agradecer a todos, né? Não vou falar nomes para não constranger ninguém, para não, né, ser injusto com um ou outro, mas toda a equipe ali do quarto B, que cuidaram de mim com muito carinho, com muita atenção, né? Com muita alegria, um pessoal muito bacana. Eu quero agradecer a cada um, a todos que trabalham naquela ala. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente, que Deus continue sustentando a vida de vocês. Mas eu tive internado ali, a minha internação foi no dia 9, no domingo, dia das mães, e eu entrei ali, né, como eu disse, com febre, eu não estava comendo nada e estava tossindo, estava muito fraco, minha respiração assim, muito
muito mal mesmo. E aí da partir dali já entraram com soro, e eu tomei soro alguns dias, do dia 9 até o dia 13, 14 mais ou menos, eu fiquei só tomando soros, não estava me alimentando, mal eu tomava ali um golinho de café e não estava comendo nada. Foi uma situação assim terrível. Mas no dia 14, a minha situação ela piorou. Durante a noite eu tive uma febre intensa, uma febre alta, senti muito frio mesmo, e acordei no outro dia com febre ainda. A moça que passa de manhã cedinho para fazer a medicação, ela constatou que eu estava com febre, e ela já falou para a médica, e aí eles vieram ali, os médicos, são pelo menos 2 médicos por dia para te consultar, além de fisioterapeuta, é muita gente para cuidar da pessoa quando você está internado ali com Covid. E esses médicos, eles pediram que fizesse em mim um raio-x, e no raio-x constatou que eu estava com uma pneumonia bacteriana. Eu estava então com essa pneumonia bacteriana, e aí foi preciso tirar, porque assim que eu entrei, já colocaram em mim um catéter de oxigênio. Eu fiquei ali quase todos os dias usando esse catéter de oxigênio. Então, nesse dia especificamente que eu piorei, tirou-se o catéter de oxigênio e foi colocado em mim ali uma máscara de oxigênio. É uma máscara mesmo, com um saquinho assim, você respira, ele enche e esvazia. E a minha saturação naquele dia estava baixíssima, ela estava a 83, e naquele dia mesmo os médicos entraram com antibiótico, e fiquei 7 dias tomando antibiótico, além de outros medicamentos. Fiquei 2 dias por causa da máscara. Eu fiquei 2 dias sem poder tomar banho sozinho, tive que tomar banho no leito. Foi uma situação assim muito terrível, muito difícil, naquele dia especificamente. E o meu quadro, ele tinha tudo para ele evoluir para uma piora, porque as coisas que estavam acontecendo, a febre alta, a saturação baixa, tudo levava para uma piora ainda, Mas aí o que aconteceu? Aconteceu o contrário. Ao invés de piorar, ao longo do dia, as coisas foram melhorando. A minha condição de saúde ela foi melhorando. E aí, no dia seguinte, no dia 15, a minha saturação ela já tinha melhorado, eu já estava sem febre, eu ainda estava tomando banho de leite, mas eu estava sem febre. No dia 16, então, essa saturação minha, ela chegou a dar picos de 100%. Eu tinha chegado a 83, ela estava dando picos de 100%. Aí eu já estava comendo, almocei normalmente, no dia 17, eu tirou-se a máscara, voltou com o catéter de oxigênio, e aí eu já podia tomar banho sozinho. Por quê? Porque eu já estava respirando melhor, e eu já tinha condições de me locomover para ir no banheiro e voltar e tudo. Então o meu quadro de saúde, ele foi melhorando, ele fez o contrário daquilo que deveria ter acontecido. Ele foi melhorando, ele foi evoluindo para melhorar. Até que no dia 18, eu assim, depois do almoço, foi tirado também o catéter, e eu já comecei a respirar sozinho, sem catéter, sem o oxigênio, sem febre,
saturação boa, estava tudo normal, estava tudo bem na minha vida no dia 18. E aí, quando chegou no dia 19, eu estava ali cumprindo o tempo por causa da medicação dos antibióticos, que eram 7 dias, e ele ia terminar no dia 20, né? Seria o último dia. Então, no dia 19, a médica falou para mim: senhor Adilson, de acordo com como estão as coisas, se continuar dessa forma, amanhã eu vou dar alta para o senhor. Isso no dia 19. Então eu estava tranquilo, eu estava bem. Só que, o que aconteceu no dia 19? No dia 19, estava só eu e um colega de quarto internado, e aquele colega meu, ele amanheceu com os mesmos sintomas que eu amanheci no dia 14. Eu tinha amanhecido no dia 14. Febre alta, saturação baixa, né? Mas aconteceu um fato assim diferente, porque o quadro dele, ele foi evoluindo ao contrário do meu, ele foi evoluindo para pior. E quando chegou ali no final do dia, ele foi entubado. Infelizmente, ele foi entubado. E eu estava bem, acompanhei tudo, aquela movimentação o dia inteiro dentro do quarto, e aquilo varou para madrugada fora. Eu me lembro que era 3 horas da manhã e uma médica, ela conversando com uma outra pessoa lá, a pessoa falou assim: o estado dele não está bom, né? E eu ouvi a médica falando: precisa que uma mão segure essa saturação para que ela permaneça pelo menos em 83. Aí naquela hora ali eu fiz uma oração, eu já tinha pedido o pessoal para orar pela vida dele, né? E eu fiz uma oração também pela vida daquele colega. E foi nesse dia que eu percebi que o Senhor, Ele tinha feito um grande milagre na minha vida. No dia que eu fui internado, no dia 9 de maio, eu mandei recado para todo mundo, todas as pessoas que eu conheço, que eu estava internado, e pedi oração. A gente tem aqui um grupo de pastores, são muitos pastores, mandei para eles pedindo que orassem por minha vida. A igreja que eu pastorei, eu pedi que eles orassem pela minha vida. Temos um grupo de oração com pessoas de várias denominações, e eu pedi que eles orassem pela minha vida. A minha esposa intercedeu muito pela minha vida, a tia da minha esposa, as nossas famílias, né? A minha família, a família da minha esposa, eles intercederam muito pela minha vida, eles oraram muito pela minha vida. Pessoas que eu não conhecia, né? Porque foi divulgando, foi passando de um para outro, pessoas que eu nem conhecia estavam guerreando pela minha vida, estavam orando pela minha vida. E eu creio fielmente que o que me sustentou e o que fez com que o meu quadro de saúde melhorasse no mesmo dia e não me levasse para ser entubado, eu creio que foi as orações. Eu tenho certeza que foi as orações. Porque no mundo espiritual estava acontecendo uma guerra. Haviam pessoas batalhando pela minha vida. Havia pessoas guerreando em meu favor. E a palavra deixa claro para nós em vários versículos, que quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos direcionamos ao Senhor, que Ele ouve a nossa oração, que Ele recebe a nossa oração e que Ele entra em favor daquilo que nós estamos pedindo em oração. E é isso que eu creio que isso é que aconteceu. Eu vi que Deus, eu entendi que aconteceu na minha vida o que está escrito aqui em Salmo 91. Ele falando, né, ele dando ordem aos anjos a meu respeito para me guardar naquela situação. E esses anjos me sustentou com as suas mãos para que eu não tropeçasse e a minha situação não fosse a pior.
Eu senti isso claramente. É como se Deus tivesse colocado ali do meu lado um guardião celestial para me sustentar e para preservar a minha vida, para não permitir que eu fosse entubado. Porque ser entubado é terrível, querido. Ser entubado é terrível. É uma condição muito desfavorável e é terrível. Então eu não fui entubado. E quando eu vi aquilo acontecendo com meu colega, é que eu vi a mão de Deus agindo na minha vida. Por que não aconteceu com ele? Por que aconteceu comigo e não aconteceu com ele? Não que eu seja melhor do que ele, nunca, nunca. Deus ama todos. O sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. O sol que nasce para o trabalhador, nasce para o preguiçoso. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas o que eu entendi é que, ao meu favor, tinha um exército lutando. Eu me lembro, queridos, que aquele colega, quando ele foi internado, antes dele ser entubado, ele fez uma ligação para a família e ele estava falando daquela situação que ele ia passar, né? Que foi tudo claro para ele que ia acontecer. E o telefone ficou ali no viva voz, e eu ouvi a pessoa do outro lado falando: olha, vai dar tudo certo, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Essa foi a palavra que alguém disse para ele naquele momento: fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ao contrário, do meu lado tinha toda uma igreja orando, tinha todo um exército intercedendo. Essa que é a diferença, essa que foi a grande diferença. E o meu colega foi entubado, no outro dia eu recebi alta, no dia 20 eu recebi alta, e não sei o que aconteceu, nós continuamos orando pela vida dele, não sei o que aconteceu, e eu creio em nome de Jesus que ele esteja bem. Mas por que eu estou te falando isso, queridos? Eu estou te contando isso para que a gente perceba, querido, a importância de estarmos congregando, querido. A importância de estarmos numa igreja, de fazer parte de um corpo. Queridos, a palavra em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 23, diz assim, olha: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu contei tudo isso para você aqui, para que você entenda, querido, a importância de estarmos congregando, de estarmos em comunhão na nossa igreja, com os nossos irmãos, com a nossa família em Cristo. Por quê? Porque é nesses momentos de dificuldade, esses momentos de luta, é que a gente encontra apoio de oração, né, de uma palavra amiga. Nesses momentos é que a igreja ela trabalha em favor da nossa vida. Queridos, olha, nós estamos vivendo um tempo, esse tempo de pandemia, em que se fala muito de isolamento social. E a igreja, assim como outros segmentos, né, da vida, a igreja ela se confortou com esse distanciamento social. Muitas pessoas deixaram de frequentar a igreja, não que a igreja vai te salvar, não que a igreja é sinônimo de vida com Deus, né? Ou não que a igreja vai dizer que você está firme na presença do Senhor, nada disso. Mas a igreja é um momento de você se você descontrair, de você relaxar, de você ouvir uma palavra, é o momento de você se desligar do mundo, concentrar somente em Deus, é o momento de você adorar, é o momento de você, né, se sentir feliz,
de você rever outras pessoas, é um momento de você se edificar por causa da palavra, por causa do louvor, né? É um momento, hoje nós não estamos podendo abraçar, nós os mineiros somos um povo que abraça, né? Mas a gente vê o irmão, a gente fica feliz com o irmão. A igreja é um lugar também de lazer, é um lugar de unidade, é um lugar de união. Muita coisa boa acontece quando nós estamos participando do culto na igreja. Assistir uma pregação, uma mensagem, né, pelas redes sociais é muito bacana, tem pregação ao seu estilo, da maneira que você quer ouvir, tem muitos pregadores aí, bacana, mensagens boas, mas na igreja, querida, ela tem um diferencial da comunhão, querida. Existe um ditado, sabe, que diz que... tem um ditado que diz que... Como é que é? Quem não é visto, não é lembrado. E se a gente for parar para pensar, querido, realmente é isso. Quem não é visto, não é lembrado. Porque o tempo vai passando e a gente vai se esquecendo das pessoas. As atividades, o dia a dia acaba levando a gente a esquecer da pessoa que sumiu. Mas todo momento que você é visto, você é lembrado, e nós nos alegramos com a sua presença. Por isso da importância de você estar congregando. É nesses momentos, querido, de dificuldade, é que a gente encontra apoio nas pessoas da igreja, nos irmãos da igreja. É o momento onde você pode ligar e falar assim, olha, ora por mim, intercede por mim nesse momento, guerreia por mim nesse momento. E se levanta um exército a seu favor, querido. Se levanta um exército a seu favor. Foi isso que eu senti. Foi isso que eu vivi. Enquanto eu estava ali enfermo, um exército estava guerreando pela minha vida. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um que intercedeu pela minha vida. Olha, por que nós precisamos congregar, querido? Por que nós precisamos estar nos cultos? Por que nós precisamos estar na igreja? Porque a palavra fala que a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça dessa igreja. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 18, na parte A, diz assim, olha, Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é o corpo. E Cristo é o cabeça dessa igreja. Queridos, em Romanos 12, verso 4, verso 5, diz assim, olha, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você sabe por quê, querido, que eu fui internado? Eu fui internado, a Covid ela é uma doença respiratória. Eu fui internado porque algum membro do meu corpo não estava funcionando bem, o meu pulmão não estava funcionando bem. Eu tinha dificuldades para respirar. E aí eu não conseguia me firmar, não conseguia ter força para caminhar, não tinha força para falar, eu não tinha força para comer. Por quê? Porque o meu pulmão, ele estava deficiente, ele estava doente. E eu fui ali para tratar. Queridos, a igreja é um lugar de tratamento, queridos. É um lugar de tratamento. É um lugar de pessoas enfermas, pessoas que estão doentes espiritualmente e que vão ali para se tratar. A gente não trata sozinho, trata, mas não é a mesma coisa. Então, querido, eu fui para o hospital porque algo em mim não estava bem. E eu fui para me tratar. O meu corpo sofreu porque um membro sofreu um dano. A igreja é da mesma forma, querido. Quando você está mal, nós ficamos mal, a igreja fica mal. Quando você está bem, a igreja fica bem. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Queridos, nós precisamos um do outro. Lembra daquela musiquinha? Eu preciso de você,
Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. É assim, querido. Nós somos individualmente, mas somos parte desse corpo. Tudo que acontece com um, acontece com todos. Eu sei, querido, que não é fácil um relacionamento, né, interpessoal na igreja. Mas a igreja é um local igual a qualquer outro local. Lá no seu trabalho tem lutas. Tem aquele que te persegue, tem aquele que fala mal de você, tem aquele que não quer te ver, tem aquele que sorri quando te vê, tem aquele que faz festa quando te vê. A igreja é do mesmo jeito, querido. E se você está faltando, se você está faltoso nos cultos, se você não vai nos cultos, se a sua presença, né, não podemos contar com a sua presença no culto, querido, nós sentimos a sua falta. Você faz falta para nós, porque você é parte desse corpo, porque você é membro desse corpo. Imagina, queridos, se o sangue não tivesse as veias para circular no corpo. Imagina, querido, como é que eu vou dizer? Imagina se o coração, se ele falha, o corpo morre. Imagina se o cérebro morre, todo o corpo morre. Quando você se afasta, quando você fica longe, nós também estamos doentes, querido. Nós também estamos sentindo a sua falta. Então, querido, nosso desejo é que você continue caminhando junto com o Senhor, na presença do Senhor, querido. Que você se fortaleça, que você se renove, busque ajuda, procure ajuda, querido. Não sofra sozinho, não fique sozinho, abra o seu coração, fale aquilo que está te magoando, que está te entristecendo. Eu tenho certeza que tem muita gente na igreja que pode te ajudar. Amém? Eu quero fazer uma oração por mim e quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor contemple a nossa vida nesse momento. Contemple também o nosso coração, Senhor. Consulta no nosso coração o que está nos afligindo, o que está nos fazendo esmurecer, o que está nos fazendo acomodar. Por que, Senhor, que nós estamos, nesse quadro, de paralisação? Por que nós não temos entusiasmo para estar na igreja com os irmãos? Por que a nossa alegria acabou de estar ali cultuando, de estar ali te adorando, em comunhão, em harmonia com toda a igreja? Senhor, olha para dentro de nós, vê o que está nos perturbando, o que está nos impedindo, Senhor, de estar ali em comunhão com os irmãos orando, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, e trabalha isso na nossa vida. Tira, meu Deus, o cansaço, tira a preguiça, tira o desânimo, Senhor. Meu Deus, aquelas palavras que foram ditas aos nossos ouvidos e que nos fez desanimar, Senhor, em nome de Jesus, tira isso da nossa mente, tira isso do nosso coração. Meu Deus, traz um renovo na minha vida, traz um renovo na vida desse irmão, na vida dessa irmã que está desanimado. Meu Deus, em nome de Jesus, traga, Senhor, reaviva, meu Deus, a nossa fé, renova a nossa fé, transforma a nossa fé, Senhor. Deus, no nome de Jesus, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos alegria, Senhor, em estarmos em comunhão, em estarmos juntos, Senhor, em nome de Jesus. Esse que está apagado, que o Senhor acenda o fogo, da chama, a chama da alegria no coração dele, Pai. Que o Senhor o traga de novo para a igreja. Não é para a presença do Senhor, porque na presença do Senhor eu sei que essa pessoa está, mas é para a comunhão do corpo, sim, porque ela está fazendo falta para nós. Nós estamos entristecidos com a ausência dessa pessoa, Pai. Assim, Deus, eu oro, assim, Deus, eu te agradeço, certo de que o Senhor, Deus, já está providenciando, meu Deus, um milagre na vida de cada um. Assim como o Senhor garantiu a minha saúde física, que o Senhor garanta também a minha e do meu irmão e da minha irmã que está me assistindo, a nossa saúde espiritual, Senhor. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos avive, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te pedir então, se você
gostou da mensagem, que você compartilhe com seus amigos, né, virtuais. Quero pedir também que você se inscreva no canal, quero pedir que você dê o seu like, quero pedir que você ative o sininho para receber outras mensagens. Eu pretendo todo dia colocar uma mensagem aqui de edificação para nós. Amém? Eu te agradeço por estar, você que já está participando, muito obrigado. Deixa aí o seu pedido de oração, nós estaremos orando por você. Amém? Que Deus te abençoe. Até mais.